Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Baseado no que temos lido nesta tarde, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 22. Nós encontramos registrado aqui sobre uma grande prova que os discípulos experimentaram. Quando não estavam sós no barco, Jesus estava com eles, porém estava dormindo. Quando levantou-se o temporal, os discípulos apavorados foram aonde Jesus estava no barco e o acordaram, pensando o quê? Que ele poderia dar a eles o livramento que ele deu. Quando o Senhor acordou, repreendeu o vendaval e a tempestade acalmou. E o Senhor falou aos discípulos: por que não creram? Que pequena é a vossa fé. Quer dizer, se eles tivessem crido que o Senhor Jesus poderia, mesmo dormindo como estava, repreender a tempestade, isso teria acontecido. Mas eles foram acordá-lo para que ele o fizesse. Neste caso, que fé foi usada? A fé de Jesus, não a fé deles. Por isso o Senhor diz: onde é que está a vossa fé? Não poderiam vocês repreender o mar, ao vendaval? E por que não o fizeram? É a pequenez da vossa fé que levou vocês a esta situação difícil. Diante de tais acontecimentos, nós podemos citar que no presente momento estamos vivendo dias muito difíceis. Surgiu nos últimos dias uma tempestade que está envolvendo não somente o Brasil, mas o mundo todo. Chama-se pandemia do vírus. Uma pandemia do coronavírus. Diante de tal situação, nunca vivemos uma semelhante. Nunca experimentamos uma pior antes. E cremos na misericórdia do Senhor, que não vai nos permitir que experimentemos no futuro algo semelhante ao que estamos vivendo hoje. Essa pandemia do coronavírus, pedimos ao Senhor que por misericórdia o repreenda, porque tem ceifado a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória, que diante de tal situação que hoje estamos vivendo, como Ele deu vitória aos discípulos naquele dia, Ele é poderoso para nos dar hoje. E se o Senhor parece estar ausente de nós diante de uma situação como esta, mas quero chamar a atenção de vocês, meus amados irmãos, mesmo que Ele estivesse dormindo no barco, Ele poderia resolver o problema dos discípulos. Ele não resolveu o problema dos discípulos porque esperava que os discípulos fizessem mediante a fé. Mas como foram despertá-lo, o Senhor usou a sua fé e os repreendeu por causa que eles não creram quando deveriam crer. Diante de uma situação como esta, o que podemos fazer hoje? Como o Senhor salvou o discípulo em uma situação difícil e trouxe a libertação de todos eles, acordando o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus fez a libertação deles, ou o livramento deles, baseado em quê? No poder e na fé de Jesus, pois ele ainda era como homem. Agora Jesus como Deus, ele está conosco,
E Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que Ele fez aos discípulos naquele dia. Se hoje estivermos enfrentando uma situação difícil como esta pandemia da coronavírus, nós, no nome do Senhor, nos repreendemos agora este mal. Não somente do Brasil, mas do mundo todo. Que ele volte para o inferno, porque de lá ele veio. E nós cremos que o Senhor Jesus é poderoso para nos dar nossos dias futuros, dias de paz, de tranquilidade e de esperança. Mediante tudo aquilo que já tenho falado, eu quero concluir tudo que foi dito. E peço aos irmãos, guardem o que vocês ouviram nessa tarde, para que sirva de livramento para todos vocês nos momentos difíceis das vossas vidas. Que Deus os abençoe.